Fala galera do YouTube, beleza? Gustavo Rodrigues aqui de volta no Entorno da Bola e hoje vamos lançar um vídeo especial. É isso mesmo, novidade aí no Entorno da Bola, é o entorno do Leicester City. Isso mesmo, vamos aproveitar que o Leicester City foi campeão da Barclays Premier League nessa última segunda-feira e vamos falar um pouquinho da história do Leicester, um pouquinho da trajetória do Leicester até chegar ao seu primeiro título de Barclays Premier League, beleza? Nós vamos começar com um pouco da história do Leicester City. Leicester é uma cidade localizada na região central da Inglaterra, né? Tem mais de 100 anos de história, mais de 1000 anos de história. E o time do Leicester City foi fundado em 1884. Foi por um grupo de alunos da escola chamada Wingeston, que fica lá em Leicester. E eles jogavam ali num campinho pequeno ali nas proximidades de Foss Road, próximo mesmo à cidade de Leicester. O tempo foi passando, o time foi se profissionalizando. E hoje em dia eles atuam no King Power Stadium, né? A King Power é o patrocinador master aí do Leicester City. O estádio tem capacidade para 32.500 pessoas acompanhar o jogo. Só que o primeiro título do Leicester City só veio 41 anos depois da fundação do clube, lá em 1925, que foi quando o time foi campeão da segunda divisão inglesa. O time repetiu esse feito aí durante mais 6 vezes. E a última delas foi em 2013 e 2014, quando o time subiu para a Barclays Premier League. O time também foi campeão da Copa da Liga Inglesa durante 3 vezes, né? E esse então foi o maior feito até o dia 2 de maio de 2016. Esse foi o maior feito em 131 anos de história do Leicester. Mas, espera um pouquinho. Você sabe como o Leicester subiu para a primeira divisão do campeonato inglês? Não? Eu vou te explicar agora. O Leicester City já jogou a primeira divisão há uns tempos atrás, mas foi em 2013 e 2014 que os Foxes subiram para a Premier League, né? Ficaram 10 anos aí vagando entre primeira, segunda e terceira divisão até chegar à Premier League. Inclusive foram campeões da terceira divisão na temporada 2008-2009. A temporada mágica aí dos Foxes, inclusive do Jamie Vardy, que eu vou falar mais à frente. Na primeira temporada do Leicester City, pós-acesso, em 2014-2015, o time assim não foi nada bem. Em 38 jogos, o time conseguiu apenas 11 vitórias, empatou 8 vezes e perdeu outras 19 vezes. Para você ter uma ideia, o Leicester teve que embalar 7 vitórias nos últimos 9 jogos para se manter na elite do campeonato inglês. Então esse crescimento do Leicester não é de uma hora para outra. É um time que vem fazendo um trabalho muito bom, mesmo antes do Claudio Ranieri assumir. Nessa temporada o Leicester City superou os próprios prognósticos, né? O time venceu ninguém mais, ninguém menos que o Manchester City. Venceu o Chelsea. Venceu o Tottenham. Só perdeu 3 partidas até agora na Premier League. Ainda temos mais 2 partidas a serem jogadas. Só perdeu mais que Bayern de Munique e Paris Saint-Germain nas maiores ligas nacionais. Por exemplo, o Barcelona tem 5 derrotas no Campeonato Espanhol. A Juventus tem 4 derrotas no Campeonato Italiano e o Leicester só perdeu 3 vezes na Barclays Premier League. 2 para o Arsenal, uma em casa por 5-2 e a outra no Emirates Stadium por 1-0. O feito do Leicester é um negócio tão impressionante que, para você ter uma ideia, o time conseguiu as mesmas 11 vitórias da temporada passada na 17ª rodada dessa temporada. No início da temporada, o time era muito desacreditado, muito porque o Leicester contratou um técnico sem nenhum título de Liga Nacional, que foi o caso do Claudio Ranieri, o italiano de 69 anos, que chegou e todo mundo na Inglaterra, todo mundo duvidava, né, que o Claudio Ranieri fosse fazer um bom trabalho e que conseguisse pelo menos manter o Leicester na primeira divisão inglesa. Mas o Ranieri conseguiu. E ele se tornou apenas o terceiro italiano a vencer a Premier League, né? Depois de Carlo Ancelotti pelo Chelsea em 2009 e 2010 e Roberto Mancini pelo Manchester City em 2011 e 2012. No início da temporada, o Leicester City tinha apenas o terceiro elenco mais barato da Premier League, isso mesmo. Algumas histórias, algumas estatísticas e muitas curiosidades cercam esse grande feito que, para mim, é o maior feito da história do futebol mundial.
Eu que acompanho futebol há muito tempo, nunca vi nada parecido, nada tão comovente como esse título do Leicester City. Para você que não sabia, o Claudio Ranieri, né, atual técnico do Leicester City, ele foi treinador do Chelsea entre 2000 e 2004. Nesse período de 4 anos pela equipe londrina, ele não conseguiu conquistar nenhum título sequer. Roman Abramovich, que é o dono do Chelsea atualmente, logo após a saída do Claudio Ranieri, ele declarou o seguinte, abre aspas, Ranieri nunca conquistará o título inglês. Abramovich, acho que você... Errou! Porque 12 anos depois, Claudio Ranieri conquista a Barclays Premier League com o pequeno gigante Leicester City. Premier League champions 2016, the amazing Leicester City! O Leicester City se tornou apenas o 6º time a vencer a Premier League. Para você ter uma ideia, o time do Leicester tem mais títulos que o Gerrard da Premier League. O Steven Gerrard, ele mesmo, o grande eterno capitão da seleção inglesa, né, que se despediu do Liverpool na última temporada. Outra curiosidade assim, do título do Leicester que chama atenção é o calendário. Eu te explico por quê. Talvez foi força do destino, coisa de Deus. Isso aí você que sabe. Mas aqui no dia 2 de maio de 2015, o Leicester era 17º colocado na Premier League, escapando ferozmente para não cair para a segunda divisão. Já no dia 2 de maio de 2016, o time se sagrou campeão da Premier League pela primeira vez. Que história maravilhosa. E 2 de maio também reservou uma data especial para 2 jogadores, né? Peter Schmeichel, que era o grande goleiro do Manchester United em 93, foi campeão pelo Manchester United em 2 de maio de 1993. E o filho dele, Kasper Schmeichel, que é o goleiro do Leicester City, foi campeão pelo Leicester, que dia? Dia 2 de maio de 2016, ou seja, dia 2 de maio vai ficar marcado aí na história para sempre do Leicester City. O time titular conta com 2 grandes heróis, 2 gigantes, chamados Riyad Mahrez e Jamie Vardy. Juntos, os dois conquistaram pouco mais de 2 milhões de libras. Vamos começar falando do Riyad Mahrez. O Mahrez, ele é francês de nascimento, ele nasceu em Sarcelles, na França, mas ele preferiu adotar a nacionalidade do pai, que ele era argelino. Isso mesmo, era porque aos 15 anos o Mahrez, ele perdeu o pai, o Ahmad Mahrez, por conta de uma doença cardíaca. Infelizmente o pai do Mahrez chegou a falecer e não pôde ver o sucesso que o filho está fazendo na Premier League. O Mahrez, ele assinou seu primeiro contrato profissional lá em 2011 pelo Le Havre da segunda divisão da França. Ele então, né, preferiu defender as cores da Argélia. Ele inclusive esteve aqui no Brasil em 2014 na Copa do Mundo. E ele chegou ao Leicester em 2013 e 2014, logo depois da passagem brilhante que ele teve pelo Le Havre. Ele ajudou os Foxes a subirem para a primeira divisão da Inglaterra. E ele conseguiu um feito assim inacreditável, né? Bom, enquanto o Chelsea tem o Hazard, o Manchester City tem o Agüero e o De Bruyne, o Manchester United tem o Rooney, o Mahrez, ele conseguiu desbancar todos esses e foi eleito o melhor jogador da Premier League. A curiosidade é que foi a primeira vez que um africano, nem o Yaya Touré conseguiu isso, né? O Yaya Touré, que é o marfinense do Manchester City, que é muito bom jogador, né? Então, ele também se tornou o jogador mais barato, segundo um dado da Sky Sports, a vencer esse prêmio, né? Ele custou cerca de 400 mil libras, né? Cerca de 2 milhões de reais aí pros cofres do Leicester, e ele conseguiu aí fazer ganhar esse prêmio, sendo o jogador então mais barato da história da Premier League a conseguir o prêmio de melhor jogador. Pessoal, agora vou fazer uma pergunta para você. Você joga FIFA? FIFA no videogame? Se você joga ou conhece alguém que joga, tem um modo chamado modo carreira, que é quando o jogador sai de um time pequeno, vai ascendendo até chegar num time profissional. Se você pensa que isso só fica no videogame, você está muito errado. Sabe por quê? Porque o Jamie Vardy, ele mesmo, o Jamie Vardy do Leicester City, ele conseguiu esse feito incrível. Ele foi despontar agora, né, nessa temporada, assim, como um grande destaque aos 29 anos pelo Leicester City, né? Ele é um dos responsáveis por esse feito mágico dos Foxes, né? Mas, peraí, você sabe como o Vardy começou a sua carreira, né? Como as dificuldades que o atacante da seleção inglesa encontrou? Eu
Eu vou te explicar. Ele começou a carreira dele aos 16 anos, né? Na base do Sheffield Wednesday, né? E que era o time de coração do Jamie Vardy. Ele logo foi dispensado por diversos motivos. E foi passando o tempo, e até que aos 20 anos, dos 20 aos 23 anos, ele foi trabalhar num time de semi-profissional na Inglaterra, enquanto ele trabalhava de operário durante a semana numa fábrica, ganhando cerca de 30 libras aí por semana, né? O negócio é muito difícil. Só em 2010 ele conseguiu acertar sua saída desse clube e foi contratado pelo Halifax Town, da 7ª ou 8ª divisão inglesa. Ele também não demorou muito para estourar no time, né? Ao fim dessa temporada, né, de 2010-2011, ele foi eleito o melhor jogador do time, tanto pelos adeptos como pelo toda a direção do clube. Ele marcou apenas 27 gols só na primeira temporada dele pelo Halifax Town. Logo depois do Halifax Town, ele acertou com o Fleetwood Town, que era um time da 5ª divisão inglesa. Vardy também não demorou muito para desencantar no time. Mas nesse meio termo ele teve um pequeno percalço na carreira dele, que teve que jogar de tornozeleira de preso. Teve que jogar com uma, sabe por quê? Sabe qual o motivo? O Vardy ele tinha um amigo que é deficiente auditivo, e um dia eles estavam indo num bar e 2 caras assim resolveram mexer com o amigo dele, fazer bullying, praticar bullying, e o Vardy não gostou, partiu pra cima, saiu na porrada e acabou sendo preso após essa briga no bar. E ele disse que é uma coisa que ele não se orgulha de jeito nenhum de ter feito, mas que ele faria isso por qualquer outro amigo que seja para defendê-lo. Mas voltando ao futebol, o Vardy ele não demorou muito também para desencantar no Fleetwood. Ele encerrou a 5ª divisão inglesa, marcando 31 gols em 36 jogos. É isso mesmo, uma média muito boa, parecia eu, né? Jogando bola, assim, nos campeonatos aqui de pelada que a gente faz por aqui. O desempenho foi tão bom que o Leicester City, né, que é o atual time dele, teve entre aspas, coragem de desembolsar 1 milhão de libras para a contratação dele. Após a primeira temporada tímida pelos Foxes, em que ele só marcou 5 gols nos primeiros 29 jogos, o Vardy se soltou na campanha seguinte, em 2013 e 2014. Não à toa, ele conseguiu levar o time do Leicester à primeira divisão inglesa, né, conquistando o título, marcando 16 gols e sendo eleito o melhor jogador do time naquela época, né? Só que a primeira temporada do ex-operário e do Leicester na primeira divisão não foi das melhores, como a gente já falou anteriormente, né? O Leicester teve que embalar 7 vitórias nos últimos 9 jogos para ficar na primeira divisão. O Vardy ele é o artilheiro do time com 22 gols, atrás apenas do Harry Kane e do Kun Agüero, cada um tem 25, o outro tem 24 gols. E o Vardy ele quebrou simplesmente um recorde que durava muito tempo. Você lembra do Ruud van Nistelrooy, né, que foi ídolo no Manchester United, ídolo no Real Madrid, ídolo na Holanda? O Van Nistelrooy ele tinha um recorde, né, de marcar em partidas seguidas da Premier League, né, marcando em 10 jogos consecutivos. Nessa temporada o Vardy quebrou esse recorde, marcou em 11 jogos consecutivos e quebrou justamente contra o Manchester United, ex-time do Ruud van Nistelrooy. O Vardy também foi eleito pela Associação dos cronistas de esportes lá da Inglaterra como o melhor jogador do campeonato, né? O Mahrez foi eleito pelos jogadores, né? Por quem faz a Premier League, e o Jamie Vardy foi eleito pela imprensa. É isso aí, galera. Esse foi o nosso especial do Leicester City. Queria desejar parabéns aí a toda a nação do Leicester, no Brasil e no mundo. E que o futebol tenha mais histórias interessantes como a do Leicester City, como a do Mahrez e como a do Jamie Vardy. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aqui embaixo. Aproveita também, se inscreve no canal, também aqui do Entorno da Bola. E deixa sua crítica, sua sugestão aqui embaixo. Quem sabe o seu comentário não vira uma pauta aqui no Entorno da Bola, beleza? Fica com Deus, galera. É isso aí, Deus é top.